Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário XPML11 XPMOLs, trazendo para vocês aqui dois pontos que eu acho bem importante o investidor monitorar, que é a parte da alavancagem, especialmente nesse ano de 2025, e também citando um pouco aqui sobre os dividendos do fundo, trazendo um resumo aí do portfólio como se encontra, mas especialmente dando destaque para essas duas partes, que eu acho extremamente ficar de olho, até porque o fundo, no ano 2024, fez muitas aquisições via alavancagem, isso acabou pesando um pouco aí na situação do caixa. Acredito que até por isso o mercado vem batendo um pouco na cota, comparado aí o VISC 11, o HSML e outros fundos de shoppings, eu tenho achado o XPML um pouco mais descontado, dada a qualidade dele, se comparado aí ao passado, que era um fundo sempre negociado com uma certa diferença, comparado ali, por exemplo, ao VISC 11. Como eu sempre lembro, isso não é recomendação de investimento, a ideia aqui é sempre trazer a notícia para o investidor. Se o vídeo for útil, não esquece o like, também seu comentário, o que vocês acharam aí dessas alavancagens que o fundo fez para as aquisições, concordam, discordam? A sua opinião é sempre importante aqui para o canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para alguns pontos específicos que a gente tem sobre o fundo. Aqui eles deixam um pouco sobre o resumo do que aconteceu no último mês em termos de resultado, depois eu passo isso aqui no dividendo. Vamos aqui para a parte onde eles comentam sobre as aquisições. Aqui vocês podem ver o XPMOL concluir no dia 23 de janeiro as aquisições diretas ou indiretas de participações de empreendimentos, valor da transação de quase 400 milhões de reais, compraram quase 10% de forma indireta do Plaza Sul Shopping, 20% de forma indireta do Carioca Shopping, compraram mais 10% do Shopping Tijuca. O desembolso será de 234 milhões quitadas com recursos do Caixa. Foi feita uma emissão no finalzinho do ano, que acabou ajudando o fundo. Não foi uma emissão assim tão grande para salvar todo o Caixa, para arcar com toda a dívida dele. E tem uma parcela aqui de 161 milhões de reais que vai ser paga lá em 2027. O bom dessa história, pessoal, é porque nem toda a dívida dele é para pagar nesse ano 2025. É um cronograma aí um pouco mais longo, mas bem apertado, até pelo menos na minha opinião. A última emissão eles conseguiram aqui 164 milhões de reais, o que foi bom para ajudar aí nesse reforço do caixa, mas insuficiente. Aqui a gente chega exatamente no ponto principal que eu quero comentar com vocês sobre a situação do caixa do fundo. Ainda bem que acho que o gestor foi claro para o cotista mostrar como é que se encontra a situação do fundo hoje, pensando aí para esse ano, cronograma de desembolso e recebimentos do fundo. O fundo fez vendas ali no início, se não me engano, no início de 2024, ao final de 23, e vem recebendo de forma parcelada, assim como foi o caso do VISC 11, que também fez movimentações. Mas olha a situação aqui que ele tem hoje. 651 milhões de reais de caixa e disponibilidade, tem a quarta parcela que eles vão receber aí com 9 milhões de reais, alienação CFO, e aí começa os pagamentos que ele tem que fazer ao longo desse ano. 63 milhões que eles têm que pagar da terceira parcela do Jundiaí Shopping, o portfólio Cine, que foi um portfólio muito grande, a terceira parcela, eles pagaram ali quase 2 bilhões de reais, se não me engano, foi a maior aquisição que um fundo imobiliário fez de uma única vez aí, quase 2 bilhões de reais, 630 milhões de reais eles têm agora para pagar, que já é a terceira parcela, e tem mais 17 milhões de reais para pagar a segunda parcela do Praia Belas. Mais dessas movimentações que eu mostrei há pouco para vocês. Aqui é o cronograma de 2025. Então, tudo que tem para pagar esse ano, a gente tem aqui nessa imagem. Com certeza, a cada relatório que for fazendo algum pagamento, a gestão vai atualizar isso aqui para a gente. Mas veja como é que fecha aqui o ano de 25 na situação atual. Menos 49 milhões de reais. Ou seja, o fundo hoje, em teoria, ele não tem condição de pagar todo a dívida dele, todo o cronograma dele para esse ano de 25. 50 milhões de reais é muito dinheiro? Na minha opinião, para o XPML, que tem um portfólio grande e que tem ativos líquidos, eu não acho. Mas a gente tem aí essa questão de que hoje a situação do fundo não fecha. Logo, a gente vai precisar ver com certeza que o fundo venha fazer aí alguma movimentação para conseguir arcar com isso. Aqui a gente olha a situação até de VP hoje, deixa eu compartilhar rapidinho aqui com vocês. Dá para perceber que hoje o fundo tem aqui um deságio de quase 15%. O caixa dele, já atualizado agora com o último informe mensal, é o equivalente a 417 milhões de reais. Tem aí essas parcelas para receber, mas a gente já vê que o cronograma aqui do fundo para pagamento de toda essa dívida
começa a ficar um pouquinho complicado. Aqui a gestão deixa até uma informação, o gráfico acima demonstra as obrigações e recebimentos do fundo após compromissos assumidos com base em negociações realizadas no passado. Talvez eles tenham optado por fazer tantas aquisições olhando aí a possibilidade de uma queda na taxa de juros, até recordando aqui, trazendo para vocês aqui esse histórico, a gente fechou o ano de 23, ou finalzinho de 23, com expectativa que 2024 iria cair os juros até mais ou menos 9%. No início de 24, houve ali uma mudança por parte do governo em relação à meta de inflação, fiscal aceleraram um pouco pisaram um pouco no acelerador. Isso fez com que o mercado olhasse mais a expectativa de inflação e visse que não tinha condição do BC levar os juros a 9, começaram a falar em 12. E no final de 24, a gente já viu que o mercado chegou a comentar ali, a criar a narrativa da possibilidade de uma dominância fiscal no Brasil, e com todo esse rolo, no final das contas, a gente tem uma expectativa de inflação acima da meta e o BC levando os juros à próxima 15. Olha que cenário totalmente diferente de quando eles começaram a fazer as aquisições. Então, talvez, quando a gestão olhou fazer esse monte de compra aí, de mais de 2 bilhões de reais, eles estavam de olho nessa questão de que os juros iria cair, consequentemente ia ter possibilidade ali de fazer giro de portfólio e ganho de capital e melhorar até não só o provento do cotista, mas também essa situação de geração de caixa para poder fazer frente a todas as obrigações. Agora, com esse cenário de juros a 15, eu acho que isso complica bastante coisa. Então, nós temos aqui as informações das aquisições, temos abaixo um resumo eventos mencionados acima, que é os 9 milhões que eles tendem a receber aí da venda de 10% do Catarina Fashion Outlet. Se não me engano, foi até para um outro fundo imobiliário. E aqui a gente tem um monte de aquisição que eles fizeram aí ao longo, especialmente do ano 2024. A gestão acompanha ativamente a saúde financeira do fundo, além de buscar alternativas de otimização do fluxo de caixa, estrutura de capital que sejam capazes de honrar todos os seus compromissos financeiros ao longo dos próximos anos. São constantemente avaliados a possibilidade de alienação de ativos, que é o que a gente vai ter que acompanhar. Emissão de cotas, pessoal, como é que faz uma emissão? Vamos voltar aqui mais uma vez para o VP. Hoje o fundo negociando 16% abaixo do VP. Emissão de cotas agora, acho que vai ser bastante difícil imaginar isso. Securitização parcial ou total de parcelas futuras de pagamento de aquisição, que aqui eu acho que vai ser uma coisa um pouco ruim, porque se partir para uma renegociação de dívidas ou algo do tipo, com o nível de juros atual, com certeza o custo vai ser maior do que o que quando eles fizeram ali. Se você for pegar, por exemplo, um fundo que comprou imóveis ali em 2020, mais ou menos, as taxas médias eram de um CRI IPCA mais 5,5, IPCA mais 6. Hoje você vai olhar um fundo que está fazendo aquisição, eles estão pagando IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, IPCA mais 8,5. Olha o custo como aumentou. E ainda mais com a inflação subindo, que se o imóvel não for bem reavaliado ao longo do tempo, complica um pouco mais a vida até na hora de uma alienação ali para trazer ganho de capital para o investidor. Então, essa terceira opção aqui, eu acho que vai ser um pouco mais complicada para o cotista. A emissão de cotas não creio que vai rolar abaixo do VP, pelo menos eu espero que eles não façam isso. Para mim, estragaria um pouco o trabalho que eles já fizeram ao longo do tempo para o investidor. E a alienação de ativos é o que vai ficar aí como o principal da história. Para alienar ativos, eu acho que o mercado vai ter que melhorar um pouco aí, especialmente nesse assunto juros. Então, essa parte aqui do fundo em relação à alavancagem, esse, para mim, é o principal ponto que o mercado hoje tem olhado. Porque se você for pegar um fundo do segmento de shoppings, com a qualidade do portfólio que é o XPML, tendo aí um dividend yield de quase 1% ao mês, eu acho que assim, um resultado muito fora da curva. Na média, você vê um fundo de shopping com 0,80, 0,70, ou se for um cenário normal, eu diria que até abaixo de 0,70. E hoje a gente tem essa situação com a maioria dos fundos de shoppings nesses preços. Aqui a gente tem a carteira de ativos, hoje é o caixa dele 5,2, tem aqui uma parcela de fundo imobiliário, CRI conversível. Acredito que isso aqui é onde vai gerar caixa para ele. CRI conversível 120 milhões de reais, fundo imobiliário 300 milhões de reais. Acho que aqui é onde vai ter maior liquidez para, se necessário, vender ali para conseguir fazer frente à sua alavancagem. É o que eu citei ali no início do vídeo. Não creio que 50 milhões negativo hoje, olhando o cronograma, é um problema para um fundo que tem aí um patrimônio de 7,6 bi. É quase que nada. Mas a gente vê que é um cronograma bastante apertado. Isso a gente está falando de 25, a dívida dele não é paga toda em 25, tem mais para pagar lá na frente e o fundo precisa gerar mais caixa.
se o mercado não melhorar, para consequentemente fazer ali uma emissão, né? Aqui a gente tem as obrigações que eles colocam aqui de alguns ativos. Olha as taxas que ele tem: IPCA mais 7,30, 6,87, CDI mais 2,75. Essa daqui custa um pouquinho mais, que é o Shopping da Bahia, mas é só 52 milhões de reais. Hoje, se ele for renegociar, por exemplo, uma dívida dessa, dificilmente ele ia conseguir renegociar IPCA mais 7,30. Hoje o governo está se financiando acima disso. Então, é o ponto que eu falei de que partir para uma renegociação de dívida, mudar o cronograma do pagamento, alguma coisa, isso pode acabar fazendo com que essas taxas aqui aumentem, consequentemente, o custo. Aqui eles deixam, conforme divulgado em fato relevante, dia 26 de janeiro, o fundo realizou o pagamento de uma amortização extraordinária de aproximadamente 88 milhões nos CRIs das séries 469, 470 da primeira emissão da securitizadora aí. Aqui eles colocam um fluxo de amortizações, 2025 tem 23 milhões de reais, fora aquilo ali que a gente viu do cronograma que eles colocaram, que eu mostrei ali no início do vídeo. Vamos fechar aqui com a parte aqui do portfólio dele em termos de indicadores, como se encontra hoje, e também ali com o assunto dividendos. Aqui a gente tem a carteira deles, são compostas por 22 shoppings, os quais possuem um conjunto de ABL de 863 mil metros quadrados, 4.700 lojas. A ABL própria do fundo, por sua vez, totaliza 309 mil. Aqui a gente tem a lista de shoppings aqui, olhando por NOI. Perceba que a grande maioria tem uma representação abaixo de 10%. É um fundo até mais diversificado do que um fundo de CRI, de certa forma, que você vai olhar, tem muitos fundos de CRI que tem ali mais de 10% do patrimônio por devedor. Aqui o fundo tem o maior ativo de representação ali, olhando por receita, o Catarina Fashion Outlet, que é 11% do patrimônio dele, que até acho que se fosse aumentar a posição nesse ativo num cenário melhor, onde ele tivesse caixa, eu acho que seria um excelente ativo. Os imóveis, né, os shoppings da JHSF são muito bem falados. Aqui a gente tem a diversificação regional, Sudeste é o maior com 75%, JHSF representa aqui 22%, portfólio Cine que eles compraram ali, que foi em torno de 2 bi, 32% do patrimônio, e nós temos aqui a Allos com 16%, se não me engano, aumentou um pouco agora a posição devido a essas aquisições que eles anunciaram há pouco tempo. Olhando aqui o assunto dividendos, para a gente fechar, o fundo vem anunciando aí em torno de 92 centavos por cota. Veja que no mês de janeiro ficamos ali com 0,95% de yield, que é um resultado muito alto. Analisando esse negócio, já temos quase 12%. Quando foi a última vez que você viu um fundo de shoppings com quase 12% de yield? Dá muito trabalho para se conseguir isso. Então, acho que isso mostra o quanto que o mercado não viu ali tão bem nesse cenário de juros altos toda essa alavancagem que o fundo tem hoje. E eu volto a dizer, eu não olho assim como um problema com risco de que o fundo não tem condição de pagar, que tem muitos ativos e ativos líquidos, mas a gente vê que essa alavancagem aí acaba pesando um pouco na cotação. Outro ponto importante, para a gente fechar aqui, o dividendo, pessoal, que a gente tem aqui de 90 e poucos centavos por cota, não é 100% recorrente. Teve muita movimentação que o XPML fez, teve aí vendas e compras que vão sendo pagas de forma parcelada, e isso vai fazendo com que o fundo receba hoje um caixa que não é 100%, não é 100% normal dele. Ele, por exemplo, compra um shopping, para pagar daqui a, sei lá, 2 anos a primeira parcela, mas ele está recebendo já aquela receita do shopping. Então, isso faz com que, no curto prazo, a receita dele seja um pouco maior. Então, o que é que você precisa monitorar aqui do resultado do fundo? Outra coisa também, a renda fixa tende a cair, porque o caixa dele vai reduzindo para poder pagar a alavancagem. Então, você tem essa redução aqui, mais essa questão das dívidas que vão sendo pagas. E a gestão já até comentou um pouco sobre esse assunto de dividendos. Infelizmente, eles não deixam aqui um guidance para a gente ter um pouco mais de noção, mas para vocês guardarem aí talvez esse número para 2025, a gestão estima que normal do fundo aí, com tudo sem nenhuma surpresa, é em torno ali de 85 centavos por cota. Então, se o fundo não conseguir, quem sabe lá para o final de 25, manter 92 centavos por cota, ele deve cair para algo mais próximo a 85. 60, 70 centavos não é muito o que deve acontecer. É algo muito próximo aí a esses 80, 85 centavos por cota. Isso seria o recorrente. Como o fundo hoje é um pouco apertado em termos de caixa e pode vender ativos para gerar ganho de capital, pode ser que a gente veja até alguma movimentação que destrave valor e, consequentemente, manter esses 92 centavos ou até aumente aí futuramente. Então, eu acho que o resultado do fundo, que você precisa ficar bastante atento,
é que esses 92 têm não recorrente, vamos ver como é que a gestão trabalha para manter esse valor, ou se reduzir, não reduzir muito, e a alavancagem, que eu acho que é o principal ponto aí que a gente precisa monitorar. Quero concluir aqui o vídeo fazendo um convite especial para você que acompanha o canal diariamente, gosta do conteúdo que é publicado aqui. Torne-se membro a partir de R$ 1,99. Você já tem acesso a vídeos antecipados, tem aí o membro ouro que te dá vídeos exclusivos sempre que eu faço uma movimentação na minha carteira, eu coloco aqui para os membros algum ativo que me chamou a atenção, algum detalhe mais específico aí sobre algum ativo, eu sempre coloco aqui para os membros. E tem também aqui o membro diamante, que é uma segunda opinião em relação à sua carteira de investimentos. Se você tem interesse em saber a minha opinião em relação à sua carteira, em termos de exposições, risco, não é uma recomendação, mas uma segunda opinião. Se você tiver interesse, seja membro diamante, entre em contato pelo e-mail que fica na descrição do vídeo, manda ali os detalhes da sua carteira, que eu vou te responder passando a minha visão sobre o seu portfólio como se encontra. É isso, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.